Para que, então, educação física na escola, né? O que significa a existência da educação física para cada um desses temas, né? Então, aquilo que a gente tem chamado, né, assim, que não vou entrar na problematização disso, mas de cultura corporal do movimento, tem vários aspectos, várias dimensões, né? E agora, o que a educação física pode contribuir na relação com esses fenômenos sociais que existem, que estão na cultura? Não é uma invenção da escola ou da educação física. A educação física e a escola tematizam isso, né, problematizam isso, tratam isso nos seus currículos, mas não foram elas que inventaram isso, né? Então, a educação física escolar, na condição de disciplina, ela tem como finalidade, aqui no escrito meu e do Fernando, formar indivíduos dotados de capacidade crítica em condições de agir autonomamente na esfera da cultura corporal de movimento e auxiliar na formação de sujeitos políticos, munindo-os de ferramentas que auxiliem no exercício da cidadania, né? Então, esse empoderamento que o conhecimento acerca dessa esfera da cultura corporal ajuda o exercício cidadão, né, para que esse sujeito possa se posicionar frente a esse universo, né, nessa janela que nós abrimos via educação física, né? Então, é tomar essas produções culturais como também produções históricas, sociais, né, que têm atravessamentos de ordem das mais diversas ordens e que nós podemos, então, permitir um discernimento, né, no exercício pedagógico de ensiná-las, né? Então, a relação com essa cultura corporal do movimento, eu fiz aqui uma análise a partir dessa noção weberiana que o Gertz retoma, né, e da cultura como uma teia de significados na qual nós nos inserimos tecendo-a, né? Então, eu grafei em vermelho aqui o tecendo-a, porque aqui está um elemento chave para entender esse movimento da educação com uma sociedade que é perfectível, como é a sociedade democrática, né? Então, porque a gente podia dizer assim, só inserir na cultura, né? Não, mas nós preconizamos uma ideia de que nós devemos permitir essa inserção, mas ajudar a tecê-la, né? Metendo a colher no mundo, né? Então, podemos afirmar que a educação, em sentido amplo, nos insere na cultura, né? E a educação escolar potencializa-nos para tecê-la, né? Então, essa ideia de ter capacidade de discernimento, né, para tomar decisões, para deliberar, né, que é uma atitude fundamental da cidadania, é a capacidade de deliberação. E o que nós podemos fazer é tornar essa deliberação o mais esclarecida possível, né? Então, na nossa história, a gente sabe toda essa passagem da condição da atividade à disciplina, né? Então, nós não passávamos de uma atividade, né? Um exercitar-se para, que acontecia no interior da escola, né? O nosso compromisso resumia-se a um fazer, e hoje somos desafiados a construir um saber com esse fazer, né? Então, nessa articulação saber-fazer, né? A especificidade da educação física com a construção conceitual, discursiva em torno dessa especificidade, né? Então, mais que isso, pensar um saber que se desenvolve ao longo dos anos escolares em complexidade e criticidade. Então, quando vocês pensam um currículo para a educação física, a gente tem que pensar isso, pensar a ideia de que esse saber ele tem que ter um crescendo em complexidade e criticidade, né? Não dá, é possível a gente trabalhar com voleibol no quinto ano e depois no ensino médio, mas não pode ser, obviamente, da mesma forma. Tem que ter algum tipo de ganho em termos de complexidade e criticidade, né? Algo que a gente esboçou aqui, eu e o Fernando, mais ou menos nessa lógica, né, de que nos primeiros anos escolares, né, nós temos uma dimensão muito maior das vivências, né, e, obviamente, com conhecimento conceitual, crítico, né, muito precário ainda, né, mas no avanço dos anos escolares vão se fortalecendo e se equilibrando essas duas dimensões, né? Então, a ideia de vivências que vão sendo tematizadas, né, e tematizações que se reproduzem em vivências, né? Não esquecendo, né, que o saber com o qual lidamos não se resume a um saber conceitual, né? Então, isso é importantíssimo na educação física, a gente não esquecer isso, né? Que o saber conceitual é uma forma de expressão, né? Mas, no caso da educação física, envolve também experiências corpóreas, que a gente pode dizer pré-linguísticas, né? Que, para serem objeto de tematização em uma prática pedagógica, elas necessitam ser traduzidas linguisticamente, sofrendo, obviamente, um deslocamento, né? Então, aqui tem todo um campo hoje de produção, né?
eu tenho escrito sobre isso, mas tem vários outros escritos muito melhores, né, mas que chama atenção para esse aspecto, né, do quanto a dimensão das práticas corporais, ela sempre tem paga uma espécie de pedágio para se dar linguisticamente, né? Então, há um deslocamento de sentido. Então, andar de bicicleta é uma experiência que eu posso falar dela, mas falar de andar de bicicleta jamais vai se equiparar ao andar efetivamente de bicicleta, né? Eu posso falar de 1000 danças no mundo, né? Mas nada se equivale a dançar, né? Então, esse é o problema aqui no bom sentido, né, que a nossa área convive, né, e que tem que fazer disso um ganho, né, ter um ganho em relação a essa riqueza que a área tem, né. Mas o que nós tematizamos, né? Então eu destaquei aqui de uma produção minha e do Fernando, naqueles textos entre o não mais e ainda não, que a gente coloca, então, possibilidades do se movimentar, as práticas corporais sistematizadas e as representações sociais sobre a cultura corporal de movimento, né? Rapidamente, então, uma ideia de cada um desses elementos. Então, isso é uma forma, vocês podem escolher outras, fazer outras, né? Concordar, discordar, mas é só um modo de arranjar o que seria o conjunto. Lembra aquele quadro com várias imagens ali de expressões da cultura corporal? A gente fez mais ou menos essa sistematização, né? Então, as possibilidades do se movimentar é devedor aqui, obviamente, da perspectiva do Kuntz, né, o professor Leonardo Kuntz, com a noção do se movimentar, né? Então, seria esse esforço de oportunizar às crianças, né, o aprofundamento do conhecimento do próprio corpo, a capacidade de realizar movimentos, relacionar-se corporalmente com as dimensões espaço-temporais do ambiente físico, e, obviamente, então, essa noção que o Kuntz chama de um diálogo homem-mundo, né? Então, acho que essa seria o grande ganho dessa perspectiva de uma ampliação do repertório do se movimentar que a escola pode propiciar, né? Principalmente hoje, que boa parte dos entretenimentos das crianças são entretenimentos de jogos eletrônicos, né, em que elas são passivas e sedentárias. Né? E quanto às práticas corporais sistematizadas, eu destaco aqui essa ideia de ocupar-se com o estudo do conjunto dessas práticas corporais que se vinculam com o campo do lazer, o cuidado do corpo, a promoção da saúde, né? Então, a ideia de entendê-las não só na perspectiva de vivenciá-las, né? Porque não tem condição de vivenciar todas, mas de conhecer também. Então, por isso que a gente propõe essa noção de que algumas coisas são para que o sujeito possa, de fato, se apropriar e outras é para conhecer, né? Para tomar contato com esse universo. E as representações sociais sobre a cultura corporal de movimento. Essa dimensão é composta, então, pelos conceitos que permitem refletir sobre a origem e a dinâmica de transformação nas representações e práticas sociais que se relacionam com as atividades corporais, sejam de tempo livre, cuidado e educação do corpo, e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Essas reflexões que permitem uma determinada noção de criticidade, de problematização desse universo, né? Uma vez que ele assume características diferentes dependendo do espaço no qual ele está situado, né? Com influências do Estado, do mercado, da mídia, né? E das organizações gerais. Né? E com que propósito a educação física faz isso? Né? Então, afirmar o lugar da educação física como componente curricular é, então, pensar no modo como ela pode contribuir para formar o espírito republicano acerca dos temas, conteúdos que eles são específicos. Né? Então, afirmar essa ideia do nosso compromisso com o bem comum, né? Que seria essa ideia de um espírito republicano. Né? Então, seria uma espécie de janela para o mundo, né? Uma mirada possível. E em sociedades democráticas republicanas, algo necessário para o próprio aperfeiçoamento destas sociedades, né? Dado, como eu falei anteriormente, o seu não acabamento, a sua perfectibilidade. Então, por que nós vamos propiciar esses conhecimentos para as novas gerações? Né? Para que elas possam exatamente se apropriar disso e interferir no modo como essas práticas são vivenciadas em sociedade, como os espaços são organizados, né? Como as determinações, né, de lazer, de tempo livre, de saúde, tudo isso possa ser potencializado para o bem comum, né? Por isso essa perspectiva republicana. Né?
Lembrando, né, que educar é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Então, esse fora, no nosso caso, é a cultura corporal de movimento, né, pela qual nós vamos nos tornando responsáveis à medida que ela é objeto nosso de tematização. Então, por isso que novas práticas, né, que adentram a cultura corporal, elas passam a ser tematizadas também pela educação física, exatamente porque permitem o sujeito ter um domínio disso que está presente no mundo e que no mundo pode se apresentar com um valor, com uma característica, mas que a escola pode dar outros valores e outras características, né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!